Olá, sejam bem-vindos! Esse é o Insight ESACast, o videocast da Michelin Connected Fleet. Eu sou o André Castro, um parceiro da Michelin, e nós estamos aqui nesse papo super incrível para a gente conversar sobre as estratégias, os insights e todas as inovações que vêm aí revolucionando o segmento dos transportes e da logística como um todo. E nesse episódio, estou super bem acompanhado, nós vamos falar sobre videotelemetria, alcançando os acidentes. Vamos falar sobre segurança, né, gente? E aqui, vou apresentar os meus convidados para vocês. Vamos começar com o gerente de segurança da Buser, Maurício Januário. Bem-vindo, Maurício. Obrigado pelo convite, vai ser um prazer participar desse videocast com vocês. A Buser é uma empresa brasileira, né, 100% brasileira, cheia de inovação. Perfeito. A Buser é uma empresa de tecnologia, né? Nosso principal objetivo é juntar passageiros que têm a necessidade de fazer uma viagem e fretadores. Então, nosso carro-chefe é o fretamento colaborativo. A gente tem também venda de passagem para ônibus de linha. Esse é o objetivo da Buser, fazer os passageiros viajarem cada vez mais e melhor. É um DNA de inovação, né, Maurício? Já vieram para chacoalhar o mercado. Nós vamos falar mais sobre isso. Vamos falar mais. Sim. Quero também apresentar aqui ao nosso lado, temos o gerente de planejamento comercial da Michelin Connected Fleet, Jairon. Bem-vindo, Jairon. Muito obrigado pelo convite também. Super animado aqui para a nossa conversa aqui com o pessoal da Buser e com todo mundo que vai ouvir a gente. Gente, eu quero começar aqui esse nosso papo, já que estamos falando sobre telemetria, vamos aproveitar e também traduzir para quem está nos acompanhando. Jairon, Maurício, o que é a telemetria? O que é a videotelemetria? Se você pudesse resumir assim, para a gente explicar o que é a telemetria, como é que funciona? Legal. Bom, por definição, telemetria é a capacidade que se tem de medir dados e acompanhar isso de forma remotamente. No final, é fazer o levantamento de todos esses dados e ser um insumo para tomada de decisão. Uhum. Esses dados podem ser conseguidos através de qualquer tipo de instrumento. No nosso caso, né, aqui em particular com a Buser, nosso parceiro, e com outros clientes do segmento, através dos veículos automotivos, né, caminhões ou ônibus, onde nós vamos coletar essas informações para que os nossos clientes tenham capacidade de tomada de decisão. Quando a gente fala, então, sobre Insight as a Service, é justamente isso, né? De como é que a gente pode pegar esses dados ali da operação normal, né, dos ônibus, neste caso da Buser, e transformar em informações que vão dar diagnósticos, né, que vão dar informações comerciais. É um pouco disso, sim? Perfeitamente. Então, no final, a ideia é suportar os nossos clientes na tomada de decisão para deixar a operação mais eficiente, mais eficaz e mais segura, através desses dados que a solução vai ser capaz de gerenciar através do comportamento de direção do motorista. Que legal. E aí, Maurício, Buser é uma empresa que já nasce com esse DNA, né, da inovação, da tecnologia. Como é que surge esse momento, essa necessidade de ter um parceiro como o Michelin Connected Fleet que consiga trazer esses insights, que consiga trazer esses dados? Da onde surgiu esse casamento aí? Legal, esse casamento ele surgiu no ano de 2022. Né? Basicamente, a gente, enquanto gestão de risco, a gente precisa coletar as informações, analisar quais são as tendências para, de fato, a gente ter ações concretas que vão prevenir qualquer intercorrência que aconteça nas viagens. Foi daí que nasceu esse casamento. A gente buscou a solução de videotelemetria da Michelin. Estamos juntos aí desde 2022. E aí, falando um pouco sobre a segurança, né? Você como gestor da área de segurança lá da Buser, e aí todo um time, né? Vamos aproveitar e mandar todo o nosso abraço para o time da Buser que também está nos acompanhando. Eu queria entender, assim, especificamente na segurança, como é que a videotelemetria pode ajudar a prevenir esses acidentes, a melhorar essa questão da segurança para os motoristas, para os clientes, para a Buser como um todo? Basicamente é na geração de informação. Então a gente tem lá a solução de câmera, que ela vai gerando insights lá, gerando alertas, onde o motorista já corrige a sua postura ou não. A gente gera também esses gatilhos para a nossa torre de controle. Então a gente tem um time que é dedicado para isso, ele trabalha 24 horas, 7 dias por semana, tratando essas informações. Então eles vão coletar, vão analisar, vão ver se de fato procede aquela ocorrência, se não procede, vão contactar o motorista para corrigir a postura e prevenir que ocorra o pior, ocorra o ruim.
eu tenho a impressão, né, de que o negócio de vocês, né, o serviço que vocês prestam, é também de muita confiança, né? Os clientes, os consumidores ali que vão buscar Boozer, depositam a confiança no serviço de vocês, né? E essa confiança também é algo que precisa ser meio que inegociável nessa relação de vocês também, né, Jairon? Como é que os clientes, né, as marcas que usam esses insights também precisam ter muita confiança nesses dados, né? Não tenha dúvida disso, né? Essa confiança ela precisa existir, as soluções, os serviços que nós provemos através das nossas soluções, eles precisam ser confiáveis para gerar esses insumos para que os clientes tomem essa decisão. Como o nosso colega estava falando aqui, todo esse trabalho de gestão do motorista é uma relação de confiança muito ampla, né? Desde o passageiro, no caso da Boozer, que confia a vida dele ali a esse parceiro, e desde a gente que provê essa solução. Então a gente precisa garantir que todo esse ecossistema funcione bem, para que o trabalho seja bem feito e o serviço seja melhor prestado, seja prestado da melhor forma possível. E aí, falando também sobre segurança, né, nós vivemos num Brasil de dimensões continentais e que cada estado, né, tem uma característica, as estradas do Brasil têm suas condições. E aí, como é que funciona para vocês, Maurício, no segmento ali mesmo, na hora de oferecer produtos, de oferecer soluções para os clientes de vocês? A segurança também é algo inegociável para a realização do trabalho de vocês também, né? Perfeito. Esse, inclusive, é um lema nosso, né? Segurança é inegociável lá dentro. A gente pode negociar frete, negociar carro, negociar qualquer coisa, menos segurança. Então, a gente tem todo um trabalho de gestão de risco, trabalha com ações com diversas áreas, exatamente para a gente garantir que a viagem seja cada vez mais segura. Então, é algo que a gente não negocia. Procedimento de segurança, a gente não tem formas de burlar. Tá? A gente busca sempre cada vez mais atuar com tecnologia, com ações direcionadas exatamente para a gente garantir que os passageiros confiem na nossa marca, confiem na nossa segurança. Eu vim até de rosa, né, meu amigo? Você tá vendo, né? Excelente, eu já vim em Boozer Lover, já vim em Boozer, né? E aí, falando um pouco sobre os motoristas, né? Porque eu tenho a impressão de que eles são quase como os protagonistas dessa história, não é? Tá ali na mão, no pé, na saúde daqueles motoristas, né? Como é que a videotelemetria pode nos dar suporte para a formação desses motoristas, né? Porque não adianta só a gente ter lá um baita equipamento, né, com muita tecnologia, com todos os recursos necessários, se a gente não formar os motoristas para usar esses equipamentos, né? Queria ouvir um pouquinho de vocês dois, assim, Maurício, como é que funciona esse trabalho de formação, de treinamento dos motoristas? André, a gente é um pouco disruptivo nessa questão de videotelemetria, né? No setor de transporte rodoviário de passageiros, a Boozer, ela liderou essa frente, né? Então, a gente lidou com bastante situações ruins com motoristas, sabe? O comportamental deles foi se adequando ao longo do tempo. Claro. Hoje em dia a gente consegue ter uma operação saudável, os motoristas entendem que a câmera é um benefício, ela garante a segurança, inclusive para ele, para ele conseguir terminar a viagem, voltar para a família dele em segurança. Então, ao longo do tempo, isso foi evoluindo, foi cada vez melhorando mais. E hoje a gente tem motoristas que adoram a câmera, a gente tem, inclusive tem um motorista que ele é youtuber, ele faz vários vídeos sobre câmera, coisa bem legal. A gente vai assimilando nessas inovações, né, Jairon? A gente vai trazendo recursos, novas ferramentas para aprimorar o nosso trabalho, né? Como é que funciona esse momento de treinar motoristas para usar esses dados, né? Como é que funciona isso, Jairon? Para a gente sempre é uma satisfação muito grande no momento que nós temos clientes, parceiros comerciais, como é o caso da Boozer, e falando um pouco da história que a gente falou aqui do casamento perfeito que dá certo. No final, você é um provedor de tecnologia, no caso a Michelin Connected Fleet, um provedor de tecnologia, e que tem no seu DNA também a não negociação do tema de segurança. E para a gente é uma satisfação muito grande nesse parceiro comercial, quando ele tem o mesmo engajamento. Sim. Tá? Então, eu percebo que o cliente da Boozer está super bem assistido e sabendo que tem a melhor tecnologia instalada no veículo que ele vai adentrar e viajar, e, por outro lado, a Boozer também para que consiga tomar essa decisão. É interessante que a tecnologia ela vem para suportar, sim,
o nosso cliente, mas para suportar também a vida do motorista, no sentido de não pensar num cenário negativo, num cenário que não é legal, que ocorra algum sinistro, alguma coisa do tipo. Essas imagens, através da videotelemetria, ela proporciona a possibilidade de que se analise todo o evento por completo, né? O Maurício falava há pouco aqui, já tem motoristas entusiastas da solução, que gravam vídeos, etc. E é isso mesmo. No final, é isso que nós desejamos enquanto provedor da solução, porque num cenário como esse, que eu falei aqui um pouco mais negativo, um sinistro, algo que precisa ser avaliado, vai trazer a segurança para o motorista, de fato, de tudo aquilo que aconteceu. Né? E esse conteúdo, ele retroalimenta toda uma biblioteca de treinamento e formação do nosso cliente. Que legal. Então, é importante que todo mundo esteja engajado nessa proposta da segurança, do acidente zero, de buscar melhor eficiência da operação, para que o objetivo ele seja atingido por completo e as operações sejam, inclusive financeiramente, super sadias. Né? Mas principalmente, como o Maurício falou, que todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo possam voltar para casa em segurança. E isso nós não vamos negociar jamais. Que legal, muito importante, né, ter esse drive da segurança, assim. Maurício, queria, não sei, entender de alguma forma prática, algum caso, alguma situação de que vocês tenham usado esses dados, né, os insights todos da Michelin Connected Fleet e transformado em ações, iniciativas práticas dentro da Buzer. Você consegue destacar alguma ação que vocês realizaram pra gente? Bom, deixa eu pensar. A gente construiu nossa matriz de risco, inclusive baseada em dados. Né? A gente fez a análise dos acidentes nos últimos 2 anos, e aí a gente identificou as principais causas raízes desses acidentes, né? E ponderamos lá por probabilidade, impacto e traçamos ações, inclusive, com base nessas análises. Então, são várias ações que a gente tem. Deixa eu ver, alguma em específico? Fiquei curioso, por exemplo, dentro dessas análises, né, das razões, elas são prioritariamente de ordem técnica ou de ordem comportamental do condutor, por exemplo? Olha, acho que o comportamental ele lida muito, né? Se você analisar, a maior causa de acidentes em transporte rodoviário hoje é a ausência de reação ou reação insuficiente. Do condutor, do motorista. Uhum. Isso está ligado a uma questão que é bem cultural. Assim, eles dirigem, de fato, muito próximo em relação ao veículo da frente. Então, é uma questão comportamental que a gente busca alterar. Então, aí a gente usa muito a parte técnica, explicando que, de fato, a distância que ele está, não tem santo que faça ele parar um ônibus. E assim a gente tenta mudar esse vício do motorista de dirigir muito grudado no veículo da frente. E é importante, né, a gente lembrar que aqui a cadeia se completa, né? Essas análises elas só podem ser feitas a partir dos dados, a partir dos insights gerados, né? E a gente consegue ter um panorama geral. Opa, está acontecendo repetidamente esse assunto, vamos tratar ele. É um pouco disso, Jairão, que acontece? Exatamente isso, você traduziu muito bem. Essa sequência de eventos que vai chamar a atenção do gestor em produzir ações para mitigar aquele efeito. O Maurício falou um negócio que é bastante interessante, que é a história do comportamento cultural. E aí a análise de dados que ela se faz presente. Tem um dito popular que diz: contra números não há argumento. Então, através dessas imagens, através desses números, você consegue sintetizar e dar sentido pro condutor o quanto que aquele comportamento pode ser maléfico para ele, para as vidas. No caso da Buzer, é um processo ainda mais crítico, delicado, né? São vidas, né? Dezenas de vidas ali dentro, a responsabilidade aumenta muito mais. Mas nos demais setores do transporte não é diferente. Né? A responsabilidade é muito grande. O tombamento de um caminhão, um produto perigoso, por exemplo, né? O risco de contaminação, etc. Enfim, fica para um outro momento, mas o impacto ele é elevado de igual forma. Né? Então, essa análise de dados ela é super importante para dar sentido para quem está na ponta. Acho que no final tudo é isso. Não é só uma advertência, não é só uma falação do que é certo. É o Maurício lá da segurança dizendo: faça isso. Não é somente isso, né? Está andando muito perto. É uma ferramenta de trabalho para o motorista que está ali. Ele consegue, através dos dados, sintetizar a tomada de decisão. Olha a velocidade que você estava,
olha a distância que você estava do veículo da frente, com o peso que você está carregando, o volume de pessoas que você está carregando, num eventual cenário que precisa de uma reação muito rápida, de segundos da sua parte, você não vai conseguir. E pode produzir um efeito, um impacto que ninguém aqui deseja. Meu pai tem uma frase que costuma dizer que é ir freando, não é usar o frear, é o ir freando, né? Isso faz sentido. Agora eu fiquei pensando assim, de alguma forma prática também, quais são os benefícios que, por exemplo, a videotelemetria ou as novas tecnologias também podem trazer para o bolso, para o aspecto financeiro também dos empresários, né? Neste caso aqui da Boozer, trouxe, Maurício, impactos financeiros para a Boozer, ter esses recursos, ter essas ferramentas de dados e de insights? Bastante. Assim, eu gosto muito, nossa área ela atua em dois pilares, né? Uma é a gestão de risco, outra é a gestão de crise. Eu gosto muito de fazer um paralelo de que é muito mais vantajoso você investir em gestão de risco do que em gestão de crise. E quando você fala em gerenciar risco, você evita acidente, é um dinheiro controlado, você sabe qual o objetivo que você quer atingir e você tem formas de medir se você está indo no caminho certo, se não está, você consegue fazer manobras para direcionar esse investimento. Quase como uma prevenção, a gestão de risco, né? Então, quando acontece algo que você tem que fazer a gestão de crise, o dinheiro ele vai pelo ralo. Só para você ter uma ideia, assim, comparando assim, o custo do frete, nosso custo médio do frete, o investimento de gestão de risco, ele é 30... o custo do equipamento de segurança, ele é 32 vezes menor do que o custo do frete, enquanto o custo de uma indenização ele é 145 vezes maior do que o custo do frete. Uau! Só para você colocar na balança, assim, você está direcionando um dinheiro que é infinitamente menor, tá? Uma prevenção para evitar que você tenha um gasto assim, 140 vezes maior. Então, é um benefício tremendo. Total. Fiquei pensando agora se a gente pudesse traçar planos para o futuro. Para onde vai a tecnologia? Para onde vão os dados? Né? Você como Boozer, eu também queria te ouvir, Jairão, como planejamento comercial, né? Nesse sentimento de desenvolvimento de produto. Né? Qual que é o futuro da segurança usando dados, usando insights? O que você imagina? Bom, eu traria para dentro a inteligência artificial. Acho que a capacidade de analisar dados e tomar decisões cada vez maior com a inteligência artificial e decisões que são muito mais assertivas do que o ser humano. Então, eu até estava discutindo um pouco mais cedo com o time da Michelin. Eu tenho um interesse de trazer a inteligência artificial para dentro da minha torre de controle, onde eu posso trabalhar dados de uma forma muito mais ampla, dar vazão para uma quantidade muito maior de alertas, evitando acidentes, sendo preventivo e deixando que, de fato, precisa ser tratado pelo humano. Coisas que precisa ter uma intervenção naquele momento, exatamente para a gente corrigir uma postura errada. Muito bom, muito legal poder fazer esse panorama futuro. Assim. E você, Jairão, o que você acha? Para onde vamos? A tecnologia e os dados? Eu não combinei nada com o Maurício. Mas eu acho que... Alinhamento. Exatamente. Bom, essa é a pergunta do milhão. A gente observa que a cada dia que passa, com uma tecnologia que chega, novas demandas elas vão chegando, naturalmente, a partir do experimento, né, novas demandas, novas necessidades elas vão aparecendo. Claro. Mas eu diria que não é o futuro, já é o presente. A inteligência artificial ela é fundamental para ajudar o gestor, ajudar a empresa como um todo no encapsulamento de todas essas informações para ajudar na tomada de decisão o mais rápido possível. Quando a gente está falando de gestão de prevenção de acidente, é diferente quando a gente está fazendo uma análise de performance do veículo, onde a gente vai olhar para trás para saber assim, puxa, o quanto que nós rodamos, o quanto que nós gastamos, etc. e tal. Quando a gente está falando de prevenção de acidente, a gente precisa ser o mais veloz possível, o mais assertivo possível, para que aquele efeito desapareça e para que ele produza uma correção e possa salvar uma vida. Né? Então a inteligência artificial está aí e ela tem esse propósito para produzir. A tecnologia, inclusive, ela tem esse papel, verbalizar para o motorista as infrações a fim de que aquilo chame a atenção efetivamente dele para que ele corrija rapidamente o comportamento dele. Então,
eu diria, estou super alinhado aqui com o Maurício, acho que esse é o nosso desafio. Como que nós vamos produzir informações em tempo super aceitável para evitar algo maior do ponto de vista negativo que possa acontecer. Muito bom, muito legal. Obrigado pela participação de vocês. Nós vamos encerrando esse nosso papo aqui, mas com essa certeza de que temos muito mais conversa ainda, né? Com certeza. Tem um assunto super importante, cada vez mais precisa fazer parte, né, das pautas das nossas empresas. Então eu só posso agradecer essa primeira conversa de vocês. O Maurício Januário, gerente de segurança da Buser. Obrigado, Maurício. E também o gerente de planejamento comercial da Michelin Connected Fleet, Jairon. Muito obrigado. Muito obrigado pelo papo. Foi muito bacana estar aqui com o Maurício, contigo. Obrigado aí pela condução. E como você falou, né, essa pauta ela precisa continuar firme no nosso dia a dia. Contem com a gente nesse propósito. Seguimos juntos então, e agradeço também a você que nos acompanha até aqui. Então não deixe de acompanhar também todas as informações lá no portal, em connectedfleetmichelin.com, para que você saiba todas as dimensões, todas as estratégias e como é que os insights podem fazer parte também da nossa tomada de decisão. A gente se encontra no próximo episódio do Insight as a Cast da Michelin Connected Fleet. Até já!